Então, é como o Thiago falou, eu não tenho mentalidade fixa, eu sou uma pessoa que busco, mas eu não tenho resultado. Por quê? Quem está comandando é o seu subconsciente, com programações lá do passado, lá da infância, do que você aprendeu com a sua família. Então, não adianta você falar, porque o que fala, o que expressa é 5%. Mas o que você revive diariamente, que é o resultado, é o seu subconsciente, 95%. E aí a briga é desigual, né? Isso é o que o T. Harvey fala sobre o termostato financeiro, não é? Sim, exato. E pegando esse gancho aí do Gil, mas também tem duas formas de ver, né? Quando entra a mentalidade financeira da infância. É, a criação ali, a pessoa que passa por um lar com determinada mentalidade, ela pode crescer pegando essa mentalidade como padrão, como certo, ou querendo o oposto disso, né? Literalmente o inverso. Se, por exemplo, se a família ali, a criação não foi o padrão que ela deseja, quando ela vai crescer o oposto. Se é uma família, vamos colocar, com sucesso financeiro, só que a criação, por algum motivo, viu o pai, a esposa até me corrigir, viu o pai ficar muitas horas no trabalho, né, e dedicar pouco tempo para a família, essa criação, essa pessoa pode crescer tendo, vamos colocar raiva, não querendo dinheiro, e pode ter uma criação frustrada quando entra num planejamento financeiro, tem uma aposentadoria. E eu vou falar de mim. Eu vou falar de mim nisso aí. E foi quase uma vida inteira até descobrir isso, trabalhar isso e ressignificar, né? Reprogramar. Porque meu pai não foi ruim, mas ele só não foi. Ele tava trabalhando tanto que eu via ele muito pouco. Certo. Ah, e isso em prol de ir trabalhar para trazer dinheiro. Aí o mindset que se formou naquele momento para mim foi: ou eu tenho dinheiro ou eu tenho felicidade de família, eu não consigo ter as duas coisas juntas. E como a minha criança sentiu a falta, eu não quero passar por isso de novo. E eu não quero que meus filhos no futuro passem pelo que eu passei. Então eu preciso garantir que eu não acumule dinheiro, que eu não me torne um acumulador de dinheiro, para não. Porque se eu escolher família, eu abri mão. Se eu escolher dinheiro, eu abri mão de família. Abri mão de felicidade em família. Então, para não correr o risco de abrir mão da felicidade em família, eu abro mão do dinheiro. E nem percebo que uma coisa está amarrada à outra. E é uma escolha que é inconsciente, é o que eu falo. Uhum. Você não para analisar. Quando você vê, você está dando prioridade para algo e deixando esse contraponto, né? Se eu quero mais família hoje porque eu senti falta, eu acabo deixando o dinheiro. E por que precisa deixar o dinheiro? E aí vem outras crenças e programações de que dinheiro não traz felicidade, que dinheiro não é bom, que o rico passou a perna em alguém para ter dinheiro. Então, essa relação que na infância a criança tem, ela vai influenciar. E aí vamos pensar assim, aquela criança de 2, 3 anos, ela não sabe o que é dinheiro. Ela não sabe a função do dinheiro, mas ela sabe o que é um abraço de um pai. Ela sabe o que é o pai chegar em casa e brincar com ela, deitar no chão. Então, eu tenho um filho que vai completar 2 anos. De chegar em casa e você ter que deitar no chão, no tapete para brincar de carrinho. Isso ele quer. Agora, se eu chego com uma maleta de dinheiro e dou para ele não tá nem aí. Porque ele não tem essa referência do que o dinheiro é capaz de fazer para a vida dele. Então, imagine uma criança como o Tiago, que tinha um pai que buscava, e muitas vezes os nossos pais, eles não têm culpa disso. Eles tiveram a oportunidade de crescer e aí eles dizem o quê? Não, é para dar um futuro bom para os meus filhos, para minha família. E eles se matam em trabalhar para dar esse Que foi a dor dele, Gil. Foi a dor dele na infância. necessidade que faltou Ele para passou necessidade, faltou para ele. E por amor, ele não quis que os filhos dele passassem pelo que ele passou. Então é esse equilíbrio, tem que ter o equilíbrio de ter dinheiro, sim, dinheiro é bom, mas também você ter o tempo. Como você falou da sua história ali, né? A minha carreira anterior como designer não permitia que eu tivesse um tempo, uma liberdade. Então eu atendia telefone sábado, domingo, o cliente só poderia vir no sábado, no feriado, à noite. E quando a minha vida direcionou para a hipnoterapia há 4 anos e eu tinha planos de ter filho, foi o que eu botei na balança. E hoje eu sou feliz financeiramente e com a família também. Então eu consigo 6 horas da tarde fechar meu consultório, ir para casa e estar com a minha família.
Então, sábado eu não atendo, domingo eu não atendo. Então, foi uma escolha onde a minha mente, a minha mudança de mentalidade fez com que hoje eu consiga ter equilíbrio, família e dinheiro. Então, eu ganho mais dinheiro e estou mais feliz na família. Mas está muito relacionado ao significado que o dinheiro tem na nossa mente, né? Se ele é um facilitador ou se ele é uma condição obrigatória para, né? Uma coisa é eu enxergar o dinheiro como um potencializador, um facilitador para viver melhor, com mais qualidade, com mais conforto, com um momento, né? Vou fazer um passeio e daí por diante. Ou não, eu só vou ser feliz se eu tiver dinheiro. Só vou conseguir ter momentos felizes, usufruir da minha família, viver a minha família se tiver dinheiro. Aí primeiro tem que ganhar o dinheiro, para depois pensar em buscar a felicidade. Às vezes, pode chegar ao ponto de, talvez você está acompanhando, nem tem crença financeira diretamente ligada ao dinheiro, ponto. Eu não quero dinheiro, não. Mas às vezes, você evita o dinheiro para não cair em outro cenário. Pelos exemplos que você viu. Então, eu tinha lembrado do exemplo, eu esqueci lá, né? A segurança. Vou dar um exemplo. Até você comentou aí do seu caso de família, o meu é até um pouco isso. Só que a parte de pai era aquele que recebia valores, só que não segurava, não tinha planejamento. Entende? Então, às vezes gastava de forma desnecessária, então houve bastante. Faltou bastante coisas, né? Só que isso é algo que eu meio que aprendi lá do início ao economizar. Tu Então, virou o Mukirana. por grande parte, por um determinado tempo, sim, né? E por um lado não me arrependo, porque foi o processo, né? Hoje tenho consciência disso, até o momento eu não tinha consciência. Só que eu me lembro lá na infância, né, que já catei latinha, já vendi água de coco na praça. E quando eu vendia essas águas de coco, recebia um certo valor e eu ia guardando. Assim como tinha algum dinheiro, dava uma moedinha que eu tinha que guardar alguns dias para comprar um lanche na escola, uma vez ou outra, eu não comia para eu comprar roupa, que às vezes faltava, tipo, queria uma roupa ali, só que eu já tinha. Tanto que o livro até comenta a mentalidade financeira, né? Às vezes você tem que abdicar de algo. É o sacrifício, entende? E isso na vida, hoje, como planejador financeiro, como assessor de investimento, eu vejo isso, entende? É importante, às vezes, você se abdicar de algo, economizar aquilo mensalmente para você ter um futuro mais confortável, entende? Então, isso é necessário. Se você quiser viver só o D mais zero, o presente, sem planejar o futuro, você vai estar comprometendo seu futuro. É importante o equilíbrio, né? Não ser radical. E aí, o exemplo do Mukirana, por um determinado tempo, né? Eu até guardava bastante, mas foi essa possibilidade de guardar, de realmente, não conseguir comer um lanche. Que exemplo hoje, sou um exemplo, né, que eu já compartilhei com as pessoas mais próximas de mim. Para muita gente, sei lá, você pedir uma pizza, o sabor que você quer é normal, né? Eu, quando peço isso, dá uma sensação gratificante, justamente porque lá atrás teve momentos que eu não podia, assim como o lanche, por exemplo, saí de casa com 19 anos. Aí. E aí, ou seja, teve um caminho, uma jornada aí que eu fui fazendo por conta. Então, muitos momentos, quando vim para Itapema, tem 8 anos que eu moro aqui. Muitos momentos eu tive que escolher entre comer um lanche ou pagar aluguel. Porque eu sabia que aquele lanche ali de R$ 15 ia comprometer o aluguel. Só que isso me deu muita resiliência, né? Que eu carrego na vida e eu aplico para tudo e tento compartilhar com pessoas próximas a mim, né? E hoje eu vejo como eu sou muito realizado por estar no mercado financeiro, né? Por conseguir ajudar as pessoas com algo que eu passei na pele, apesar da pouca idade. Só que eu já me deparei com casos de pessoas pensando isso, tendo essa noção de realidade dos seus 50, 55 anos. Já passou muito tempo, entende? Não é tarde, só que lá vai precisar sacrificar muito para ter uma liberdade financeira. A gente fala no mundo dos investimentos, né? Sim. Você ouve todos eles falando, é o tempo que faz você ganhar, né? Faz você ficar milionário, vamos dizer. Exato. Não é o valor que você aporta, mas é o tempo e a constância que você aporta. Então, o cara tá com 50 anos, tem quanto tempo ainda para aportar, para esperar ficar milionário para usufruir, né? Exatamente. Então, o tempo ali no mercado financeiro ele é fundamental e
E como mentalidade, crença, a criação afeta muito, sabe? Mas demais. Tem muitos livros que falam sobre, o Segredo da Mente Milionária é excelente. Você até comentou, às vezes, voltando ali um pouquinho, né? Quando cresce, dependendo a criação, se aquele pai, aquela mãe trabalhou muito, não dedicou tempo pra pessoa, só que era bem sucedido. Ela vai crescer não gostando do dinheiro, né? Isso, e aí acaba passando necessidade. O outro exemplo, aquela pessoa que por algum motivo não teve contato com isso, ou os pais falavam, aquele ali é rico porque roubou. E aí que acaba crescendo com essa mentalidade, e o que o livro chama de mentalidade pobre, né? Que você olha uma pessoa bem-sucedida, você não pensa como que ele conseguiu aquilo ali? O que que ele fez? Como que eu posso aprender com ele? Que aí o mindset pega a mentalidade. Opa! O livro Mindset, li muito bom também, fala da mentalidade de crescimento, né? Se você vê uma pessoa que atingiu o sucesso, você olha e fala, como que ele atingiu isso? O que que ele fez? Qual foi o caminho que ele percorreu? Como que eu posso aprender com ele? A mentalidade de crescimento. O outro, a mentalidade fixa, em paralelo, que pode ser a mentalidade pobre do Segredo da Mente Milionária, vai falar, não, ele conseguiu isso porque, tá sonegando, roubou, tá passando a perna aí. Não existe um caminho possível que seja correto. Exato. Você vai achar um problema. Exatamente.